para vocês sobre a terceira viagem de Paulo. Nós estivemos em Éfeso e vimos que Paulo, com aquele episódio que nós falamos ontem, com Demétrios, Oríveis, ele foi obrigado, depois da prisão, ou seja, da proteção, não foi propriamente uma prisão que teve com o governador de Éfeso, ele abandonou Éfeso. Mas Paulo já conhecia esse local que nós vamos visitar agora, que chama-se Alexandria de Troade, que o chefe acabou de falar, que é a importância que representava esse porto. E Paulo, na sua segunda viagem, ele queria ir visitar a Galácia e subir, e na primeira viagem ele fez todo entre os Gálatas, que ele fala na sua carta, que depois ele escreveu. Ele queria subir para o norte, para Bitínia. Mas vejam que Jesus lhe apareceu e disse: vá a Alexandria de Troade. Então Paulo, obedecendo logicamente ao conselho, ao pedido de Jesus, desceu para o sul e foi para Alexandria de Troade. Chegando lá, à noite, ele já estava, ele, Lucas, outras pessoas reunidas com ele ali. E Lucas narra que à noite ele teve uma visão. Um homem se materializou diante dele e pediu: vai à Macedônia. Então Paulo, no dia seguinte, entendeu porque Jesus o enviou ali, e pela primeira vez ele atravessa o mar Egeu e vai para o outro lado, para Filipos, Tessalônica e outras regiões, vai até Coríntios, onde ele fica um período, onde ele escreve a sua carta aos Tessalonicenses, e aí ele volta para Jerusalém e ou seja, planeja a sua terceira viagem. E a terceira viagem de Paulo, depois que ele caminha, revê as comunidades fundadas por ele, então ele vem com um grupo visitar de novo esse local, Alexandria de Troade. Ele vem de Corintos, pega o barco, o navio e chega em Alexandria de Troade. E ali ele passa uma semana, e no final da semana ele vai se despedir do pessoal. E Paulo começa a falar até altas horas da noite no seu discurso. E tinha um jovem chamado Eutico que estava ouvindo Paulo na janela, só que ele estava numa casa muito alta. E Paulo se alongou muito no seu discurso. E por conta disso o jovem adormeceu e caiu lá de cima. Caiu embaixo e todo mundo foi buscar e ajudar e acudir. Quando chegaram lá, verificaram que o jovem estava morto da queda. E Paulo desce e diz: não, ele ainda não morreu. E ressuscita o jovem. Diz: o espírito ainda não saiu dele. E Eutico foi ressuscitado por Paulo. É uma das, eu diria, das proezas que Paulo fez nesse lugar. Então ali ele vai a Mileto, sai de Troade para ir a Mileto e manda avisar os anciãos de Éfeso que viesse se encontrar com ele. Que ali foi aonde eu acho que Paulo encerra a sua missão a serviço do Cristo, porque ele começa a pregar com os anciãos, e o que ele diz é muito forte para as igrejas, para as instituições cristãs que se dizem seguidores de Paulo, porque vocês sabem que tem um grupo de cristãos que é mais paulinista do que propriamente seguidor de Jesus, seguem muito mais a Paulo do que a Jesus, citam muito mais a Paulo do que a Jesus, e até confundem a superioridade de um com a do outro. E Paulo, nos seus discursos, ele tinha feito uma campanha
para levar ajuda aos cristãos das comunidades. E ele queria levar esse dinheiro antes dele ir para Jerusalém, depois de concluir a sua terceira viagem. E ele faz uma declaração muito interessante, porque ele diz assim: eu, em toda a minha existência, eu vivi às minhas custas. Nunca fui pesado a comunidade nenhuma, e tudo o que eu consegui foi com o trabalho das minhas mãos. Paulo nunca recebeu ajuda monetária de ninguém, está declarado nesse encontro que ele teve com os anciãos de Éfeso, mostrando exatamente aquilo que nós defendemos, que Jesus orientou no capítulo 10 de Mateus: ressuscitar os mortos, atender os necessitados, purificar os leprosos, dar de graça o que de graça recebeu. Paulo realizou isso literalmente. Foi um herói na expressão da palavra. E aí ele faz um discurso emocionante, porque ele diz assim: este será o meu último encontro com vocês. Ele já estava mediunicamente sabendo do que ia acontecer, porque Paulo tinha uma mediunidade muito grande. E Lucas narra que em Éfeso, com a roupa de Paulo curava doentes. A roupa que ele usava se passavam, se tocavam nos doentes, e Paulo ficava, e as pessoas ficavam curadas. Então foi um seguidor de Jesus dos mais autênticos. Por isso que ele dizia: não sou eu que vos falo, mas o Cristo que fala por mim. O evangelho que eu prego não me foi dado por ninguém, ele diz na sua carta aos Gálatas, mas por Jesus. Então foi um homem que realmente se sintonizou totalmente com Jesus. Quando ele encerra seu discurso, diz que os anciãos se abraçaram com ele, choravam todos convulsivamente, porque todos sabiam que não veriam mais a Paulo. E ele estava realmente prenunciando o que ia acontecer, porque na segunda viagem ele já não quis, em determinado momento, quando ele tinha arrecadado essa ajuda, ir a Jerusalém, que ele queria levar ajuda para os cristãos de Jerusalém. Mas ele sabia que o povo estava tramando, os judeus estavam tramando contra ele, porque Paulo foi para o judaísmo. Os judeus aceitam Jesus como um profeta e sabem que Jesus não renunciou ou não renegou a Torá. E Paulo sim. Paulo, depois do que aconteceu nas sinagogas, ele escolheu pregar Jesus como o Messias e renegou completamente todo o seu conhecimento da Torá. É tanto que muitos judeus dizem que Paulo é a besta que fala o Apocalipse. Inclusive dizem que a palavra Tarso forma o número 666. Para o judeu, Paulo é esse antagonista, o opositor à mensagem da Torá, porque ele praticamente esqueceu e foi viver a serviço do Cristo. Então essa despedida dele, que começa com essas partes que nós referendamos de muita importância para essa região que nós vamos, esse porto que separa, vamos dizer assim, a Anatólia da Grécia. A separação é só o mar Egeu. Ele atravessou e foi para o outro lado daquelas cidades ali onde ele foi preso, onde ele ficou cantando à noite na prisão, onde ele foi maltratado e depois saiu daquela região e deixou ali discípulos para seguir ou para representá-lo. É tanto que quando ele chega em Corinto, ele fica preocupado, atrás de notícias, quando chegam os seus discípulos e representantes com cartas dizendo que a igreja daquela região de Filipe, de Tessalônica, estavam crescendo, e isso para ele foi um motivo de muita alegria e muita felicidade. Ele passou ainda aproximadamente 1 ano e meio em Corinto,
pregando para aquele grupo, e ele dizia que era um povo muito promíscuo. Eu preguei para bandidos, para promíscuos, para prostitutas, para pessoas de todas as classes, porque Paulo, ele tinha, vamos dizer assim, uma certa comiseração ou pena pelas pessoas inferiores, pelos pagãos, por aqueles que não tinham um ponto de seguir. Por isso que ele apresentava Jesus como se fosse realmente aquele ser a que todos deviam seguir, que ele era realmente um verdadeiro Messias, um ungido de Deus, um libertador. Paulo deixou a sua vida pessoal para seguir todas as diretrizes passadas para ele por Jesus. E Jesus, no episódio de Estevão, determinou que Estevão iria ficar sendo guia de Paulo, mas o próprio Jesus, em muitas ocasiões, era ele mesmo que vinha conversar com Paulo. E aqui mesmo, onde nós vamos agora, foi ele que indicou, foi ele que orientou Paulo a vir para Alexandria de Troas. Esse ponto é um ponto que praticamente ninguém visita. Praticamente Chefka, junto com Márcia e Wanda, sob a nossa solicitação, resolveram, eu diria até assim, entrar como bandeirantes desse local, porque não tinha nada para a gente chegar lá. Era uma estradinha de areia, de terra, o ônibus quase não passava, que não dava para passar. Mas ali eu vou dizer para vocês, a primeira vez que chegamos ali, eu vi uma luz no meio daquelas árvores, daquelas plantas, e uma voz que dizia que precisávamos instalar um evangelho ali. E nós fizemos o primeiro evangelho, eu acho que se tem notícia, espírita, orientado e assistido pelo Dr. Bezerra de Menezes e equipe naquele local. É tanto que a gente nunca deixa de fazer alimento que esteja muito quente, ou aconteça o que acontecer, a gente não pode deixar de fazer uma prece, de fazer uma concentração, porque depois da casa de Maria eu considero esse ponto assim, um porto espiritual, indicado por Jesus, pelo aquele homem da Macedônia, que não tem nome, ninguém sabe quem é, mas foi alguém que também enviado por Jesus, veio pedir a Paulo socorro para que ele fosse levar a mensagem de Jesus para o lado do que hoje é a região da Grécia. Naquela época se chamava Macedônia. Então, é um ponto espiritual muito importante. É como se fora um porto, um portal, como queiram chamar, onde a gente realmente encontra, vocês encontram uma energia muito leve, mas também a gente precisa socorrer muitos que ainda se encontram ali, necessitados, que era um porto comercial assim, muito importante, vocês já viram o chefe falar, e portanto vamos preparando os nossos espíritos, as nossas mentes, nossos corações e nos oferecendo a misericórdia de Deus para sermos instrumentos de auxiliar aqueles que ali se encontram, como que sejamos nós continuadores daquilo que Paulo plantou ali, dessa semente maravilhosa. Porque o local, eu me sinto aí realmente muito bem, muito feliz, energias são boas, aqueles que têm um pouco de mediunidade sensitiva, orem, entrem com muita seriedade no local, com muita concentração, com muita vontade de ser útil e, sobretudo, com muita vontade de receber o lenitivo espiritual que nós precisamos para entrar no local que nós poderemos dizer um local sagrado para o cristianismo. Porque não tem, é um local, como a gente vê até hoje no batismo de Jesus, lá em Betânia do Jordão, onde praticamente não tem souvenir, não tem pessoas tirando a nossa concentração. Aqui realmente é um local de se entrar em sintonia com o espiritual, porque a gente tem ambiente para isso, tem tranquilidade e a nossa sintonia com certeza vai ser muito importante para que possamos ter ou receber o de melhor espiritualmente que existe ali.
Vamos agradecer a Jesus, pedir a Ele, a Paulo, a Barnabé, a Timóteo, a Silas, que nós estamos sendo premiados de estar aqui nesse momento. Vamos elevar os nossos pensamentos, as nossas mentes e entrar em sintonia, porque o local é realmente muito importante, de muito testemunho de amor a Jesus.